Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos continuar falando das relações de Ra que nós começamos na aula anterior, onde nós mostramos as relações para a equação de segundo e terceiro grau. Então agora a gente vai ampliar nosso universo, vamos chegar até as equações de grau N. Então eu vou poder sempre utilizar as equações de Ra para qualquer equação algébrica. Então vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Se R1 e R2 são as raízes de uma equação de segundo grau, A2x² mais A1x mais A0 igual a zero, então a soma dessas raízes é igual a menos a razão de A1 por A2 e o produto dessas raízes é igual à razão entre A0 e A2. Para as equações de terceiro grau, da forma A3x² mais A2x² mais A1x mais A0 igual a zero, considerando que as suas raízes são R1, R2 e R3, nós temos que a soma das três raízes vai ser igual a menos a razão de A2 por A3. A soma dessas raízes tomadas duas a duas, ou seja, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual à razão de A1 por A3. E o produto das três raízes vai ser igual à razão entre, vai ser menos, na verdade, a razão entre A0 e A3. Bem, se a gente seguir o procedimento analogamente ao que foi feito para descobrir as relações para as equações de segundo e terceiro grau, nós vamos conseguir encontrar as relações de quarto, quinto, sexto grau. Mas a gente observar, existe um padrãozinho que dá para a gente acompanhar e deduzir quais são essas relações. Bem, então para isso eu estou considerando aqui que R1, R2, R3 e R4 são as raízes de uma equação de quarto grau, A4x², A3x³ mais x² mais A1x mais A0 igual a zero. Bem, a soma dessas raízes, se a gente observar o que aconteceu nos exemplos anteriores, ela vai ser sempre menos a razão entre o termo de grau 3, o coeficiente do termo de grau 3 sobre o coeficiente do termo de grau 4. Então, menos a razão de A3 por A4. Bem, o próximo eu vou tomar as raízes duas a duas. A soma das raízes tomadas duas a duas, que é R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R1 vezes R4 mais R2 vezes R3 mais R2 vezes R4 mais R3 vezes R4 vai ser a razão entre o termo, entre o coeficiente do termo de grau 2 e o coeficiente do termo de grau 4. Se eu tomar como é de grau 4, eu ainda posso tomar as raízes 3 a 3, né? Se eu fizer essa soma, R1 vezes R2 vezes R3, mais R1, R2, R4, mais R1, R3, R4, mais R2, R3, R4, eu sei que essa razão, eu sei que essa soma vai ser igual a menos, porque a gente observa nas anteriores que o sinal ele vai alternando, menos, depois não tem o menos e depois o menos aparece novamente. Então, aqui eu vou considerar o menos a razão do A1 pelo A4. E, finalmente, o produto das quatro raízes, R1, R2, R3, R4, vai ser igual à razão entre o A0 e o A4. Ok? Essas relações estão corretas.
o procedimento a gente poderia fazer análogo ao que fizemos na aula passada para as equações de segundo e terceiro grau. Bem, então, seguindo esse raciocínio, nós podemos expandir também para as equações de grau N, que é o que a gente vai ver aqui no próximo quadro. Então, aqui eu vou considerar que R1, R2 até Rn são as raízes da equação ANx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 até A1 vezes x mais A0 igual a 0. Considero a n diferente de 0 para garantir que o grau dela é n. Bem, então nós podemos pensar o seguinte: a soma dessas raízes, R1 mais R2 até Rn, vai ser igual a menos a razão entre a n menos 1 e a n. Bem, vamos agora tomar a soma dessas raízes duas a duas. Então, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3. E aí eu vou fazer até Rn menos 1 vezes Rn. E aí essa soma vai ser a razão entre a n menos 2 sobre a n. Posso tomar as raízes 3 a 3. Então, a soma das raízes tomadas 3 a 3, eu tenho R1 vezes R2 vezes R3, mais R1 vezes R2 vezes R4. Então, eu vou tomando elas 3 a 3 até Rn menos 2, Rn menos 1 vezes Rn. E aqui eu vou ter, se aqui é menos, aqui não apareceu o sinal de menos, então aqui eu vou ter menos o AN menos 3 sobre o AN. Bem, eu posso continuar tomando as raízes 4 a 4, 5 a 5, de acordo com o grau da minha equação, até eu tomá-las n a n, ou seja, o produto de todas as raízes, R1 vezes R2 vezes Rn, ser igual à razão, eu sei que vai ser entre o A0 e o AN, porém falta ainda a gente saber se vai aparecer o menos ou não aqui. Bem, a gente pode observar que toda vez que o grau da minha equação for par, aqui não aparece o sinal de menos. E quando o grau for ímpar, o sinal de menos vai aparecer. Então, uma maneira fácil da gente resolver esse problema é colocando aqui, ó, o menos n elevado a n. O menos 1 elevado a n. Essa potência, toda vez que o n for par, isso aqui vai ser igual a 1. E aí o sinal de menos não aparece. Quando for ímpar, menos 1 elevado a um expoente ímpar vai dar menos 1. Então, vai aparecer o sinal menos que a gente queria aqui. Ok? E a gente encerra aqui essa aula.